Graça e paz, amados de Cristo. Irmão Osiel, mais uma vez com você, canal Evangelho Sem Máscaras. Eu quero pedir a você hoje que você assista esse vídeo até o final. Eu não vou falar aqui hoje de uma seita religiosa A ou B, mas o assunto aqui talvez vá abranger todas as igrejas de uma forma muito bíblica. Eu quero trazer para você aqui um pouco do conhecimento do que a palavra de Deus nos ensina. Então é importante que você fique até o final desse vídeo e durante o vídeo você pode comentar, você pode expressar o que você entende, se você compreende da mesma maneira. É muito importante esse vídeo, irmãos. Nós precisamos desmascarar esse sistema religioso que está aí e somente nós, ousando a pregar a verdade, que nós vamos conseguir fazê-lo. O assunto é sobre a igreja que o céu reconhece, né? A chamada igreja fiel, igreja remanescente, tudo que eles falam aí, há apenas uma igreja que o céu verdadeiramente reconhece. E é o nosso assunto de hoje, é muito importante. E para isso, antes de nós entrarmos no assunto, eu tenho pedido seu apoio no canal. Nós chegamos aí aos 30 mil inscritos, estamos rumo aos 40 mil inscritos e o seu apoio é muito importante. Você que é inscrito no canal, assista aos vídeos, comente. É importante nós chegarmos, é uma forma de levar a palavra de Deus a mais corações. Se você entende que o nosso trabalho é sério, então ajude a divulgar. Meus irmãos, quando você compartilha, talvez você não tenha um canal no YouTube, talvez você não tenha uma eloquência para pregar a palavra, você tem dificuldade, mas compartilhando um vídeo que leve a verdadeira palavra de Deus, você vai estar evangelizando. E desmascarar, meus irmãos, o sistema religioso talvez seja hoje a mensagem mais importante que existe para o momento que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que chegaria um tempo em que o homem não suportaria a sã doutrina, né? É como se ele tivesse comichão nos ouvidos. Então, falar a verdade hoje incomoda. O grande conhecimento que nós temos da história da igreja, que sempre que alguém falou a verdade, isso provocou a fúria das pessoas. Mas o tempo de hoje não é diferente. Então nós vamos hoje falar desta igreja que o céu reconhece. Já ofereci a você, muitas pessoas têm entrado em contato, fico feliz com isso. Com o e-book Além da Religião, a Essência dos Ensinamentos de Cristo. É uma distribuição gratuita. O livro também vai ser uma distribuição gratuita, né? O livro será em PDF e, se assim a gente fizer alguma impressão, será para distribuição gratuita. Não queremos vender o evangelho de forma nenhuma. Então é só me solicitar no Zap que eu estarei encaminhando para você. O e-book é uma partícula do livro que nós estamos trabalhando. Meus irmãos, eu quero ler com você a palavra de Deus para nós entrarmos aqui no assunto. E eu vou ler primeiro a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, diz assim: aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando aqui da volta do Senhor Jesus, assim como a igreja sempre creu. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, e ninguém te despreze. Meus irmãos, Paulo ele tem uma preocupação aqui de mostrar que há um povo que foi comprado, um povo que foi remido, um povo que foi transformado, e esse povo é o povo de Deus. Nós fomos, irmãos, nós estamos revivendo uma herança que vem desde os primórdios. Alguns gostam de datá-la que a partir de Constantino, mas eu posso dizer que um pouco antes de Constantino já começava a acontecer isso, e Constantino abriu as portas para isso, onde a igreja ela se tornou uma instituição institucionalizada. Não sei se a palavra, se é um pleonasmo aqui, mas veja bem, foi institucionalizada a igreja. Não era mais agora, a
partir daquele momento, ou já vinha acontecendo, e isso com Teodósio primeiro no ano 380, quando ele deu um decreto que a igreja seria a religião oficial do Estado. Então, ali se consolidou tudo. A igreja passou a estar institucionalizada, estatizada, e toda uma mescla, toda uma mistura, ela entra dentro da igreja, e nós recebemos esta herança de pensar que igreja é uma instituição que está em local A, local B. Por isso que nós temos os termos vou à igreja buscar a Deus, vou à igreja buscar uma bênção, eu vou à igreja adorar a Deus. Nós transferimos a verdadeira identidade de igreja, nós transferimos para um local. Só que nem sempre foi assim. Meus irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos entender com muita clareza que igreja não é uma instituição. Igreja são pessoas a qual Cristo se deu por elas. Quem são essas pessoas? Meus irmãos, a grande verdade é que a igreja de Cristo é invisível. A igreja de Cristo não é visível. Ela não se pode definir quem é da igreja por uma placa institucional, por um título, ou até mesmo por aquilo que se prega conforme for a situação. Porque o que tem de falsos profetas pregando meias verdades para confundir o povo de Deus, não são poucos. Então nós vamos para a palavra descobrir que igreja, qual é essa igreja que Cristo redimiu, quais as características dessa igreja. E ele fala aqui, purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Eu vou me firmar aqui nesse zeloso de boas obras. O resultado, meus irmãos, da redenção e purificação é uma vida de boas obras. Queridos irmãos, nós precisamos, irmãos, largar a tolice de pensar que igreja é uma instituição e que Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus está fazendo uma grande obra ali, Deus está fazendo uma grande obra ali. Eu vejo pessoas no canal, meus irmãos, que estão defendendo que instituição A ou B é de Deus porque está crescendo. Pelo amor. Irmãos, eu nunca vi tanta ignorância, tanta tolice espiritual como estou vendo nesses últimos dias. Foi só o momento que eu comecei a mostrar, a falar a verdade, que se revela a tolice dentro da mentalidade evangélica. Fiz um vídeo falando da seita ICM, dos desvios que ela tem da verdade, e as pessoas vêm defendendo que essa obra de Deus porque está crescendo. Espera aí, crescimento é sinal que essa obra de Deus, eles usam um versículo isolado ali de Atos dos Apóstolos, quando um sacerdote lá, judeu, falou, se for de Deus vai continuar, se não for vai acabar. Eles usam isso para justificar, como se aquilo ali aplicasse a qualquer momento da história da igreja. Se você pegar nesse conceito, nós teríamos que voltar todos para a igreja romana, porque foi a igreja que mais cresceu, inclusive é a maior igreja do mundo, a maior igreja institucionalizada do mundo. Então você que fala essa besteira, entra no meu canal e fala que ela é de Deus porque está crescendo, então você está confirmando. O islamismo é a segunda maior religião do mundo. Começou 500 anos depois de Jesus, então você está dizendo que o islamismo também é a religião do Deus cristão? O hinduísmo na Índia, e assim sucessivamente. Há uma ignorância espiritual, irmãos, pelo amor de Deus. As pessoas estão identificando a igreja de Cristo, porque ela cresce. Que isso, meus irmãos? Vamos parar de ser tolos. Nós precisamos voltar para a palavra. Então, aqui Paulo... o resultado, eu vou pôr aqui para vocês lerem junto comigo. O resultado de uma vida purificada é uma vida de boas obras. Presta atenção, as boas obras não são causa da salvação,
mas é uma evidência da salvação na vida do cristão. Que boas obras? Ah, pastor, eu aprendi que boas obras é fazer jejum até 9 horas, boas obras é ir na igreja todo domingo, boas obras é fazer jejum. Pelo amor de Deus, irmãos. Faz uma pergunta a você, nesse momento. Você frequenta uma determinada instituição, está lá no seu bairro. Se essa igreja fechar hoje lá, qual é a falta que ela vai fazer para a comunidade que ela está ali? Quais são as boas obras que, como instituição, vocês estão fazendo, como igreja de Cristo, que vocês promovem no local que vocês vivem, que se a ponto de fechar vai haver lá um baixo-assinado? Não, não fecha, porque vocês são muito importantes para nós aqui. Essa seria a característica da verdadeira igreja de Cristo. Uma igreja que estivesse envolvida realmente com aquilo que Cristo nos ensinou. O problema, meus irmãos, é que nós estamos vivendo um sistema religioso que nós achamos que ser bom cristão é ir na igreja todo dia. Nós achamos que ser bom cristão é poder estar todos os dias na igreja, todos os dias fazendo alguma coisa envolvida com a instituição igreja. As grandes evangelizações que acontecem hoje não é para falar de Cristo, é para proclamar a propaganda da instituição. Nós estamos vendo aí, né, muitos assinantes do nosso canal são membros ou são ex-membros da ICM, estão fazendo uma festa e trombeta aí, gastando milhões em reais. Qual o grande propósito? Divulgar a ICM. Propaganda no jornal, propaganda. Aí você vê os pastores lá falando, nós estamos sendo elogiados. O grande interesse é divulgar a placa, não é divulgar o reino de Deus. Porque a verdadeira igreja de Cristo, meus irmãos, não é uma instituição, mas é um povo redimido, lavado pelo sangue de Jesus, que o Senhor, chamado a viver de forma ativa, aqui é importante nós, de forma ativa, promovendo o bem, refletindo o caráter de Deus, sendo luz do mundo. Eu quero perguntar a você, aqui que você chama de igreja, de obra de Deus, está sendo realmente luz do mundo através da vida de vocês? Esta é a igreja que o céu reconhece, irmãos. É a igreja onde as pessoas vão olhar para você. A Bíblia diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos, porque eles caíam na graça do povo. Será que a sua instituição está caindo na graça do povo porque é um povo zeloso, especial, de boas obras? Ou será que vocês estão forçando a barra, querendo fazer medo que você tem que vir para a igreja porque Jesus vai voltar, senão você vai para o inferno? A teologia do medo tomou conta das instituições religiosas porque as pessoas não querem viver mais em Cristo por amor. O que nós conhecemos como igreja evangélica não se prega uma vida de entrega por amor a Cristo. Ou é medo do inferno, ou é medo de ficar doente porque os pastores ameaçam que quem sai desta obra vai morrer comido de bicho. Ou, no melhor dos casos, a ganância pessoal. As pessoas vão para a igreja para receber alguma coisa de Deus. Teologia da prosperidade, essa desgraça que está por aí, né? É desgraça, não tem a graça de Cristo. As pessoas estão vivendo um evangelho, meus irmãos, que não tem nada de Cristo. E o que é a igreja? Como identifica essa igreja? Pelas obras. Jesus falou sobre isso, pelas obras, pelos frutos os conhecereis. As pessoas estão achando que o homem de Deus é o que prega bonito. Se alguém pensar que eu sou homem de Deus, irmãos, porque gosta de me ver pregando aqui, sai fora. Isso não identifica nenhum homem de Deus, nem mulher de Deus, isso é balela. O sujeito está num dia no púlpito fazendo chambalaia, profetizando para todo mundo, sai do culto, vai para adultério, vai para um motel com a irmã. Isso está acontecendo todo dia. Isso não é sinal. O grande sinal, meus irmãos, de uma igreja que avivada está nas obras que ela pratica. Obras. Agora, vamos ler aqui outro texto para os irmãos compreenderem isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Tem uma tradução que fala templo do Espírito Santo.
que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, o Espírito Santo que habita em vocês, lhes foi dado por Deus, vocês são templo do Espírito Santo, e que vocês não são de si mesmos, vocês não são donos de si, mais de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha o que é igreja, irmãos. Igreja são pessoas. Igreja não é um local. Igreja não é uma instituição. As pessoas estão ficando cegas. Tem pessoas que entram no meu canal, não, a verdadeira igreja é a igreja católica. Deixa eu contar um pouquinho a história para vocês. O que é instituição religiosa? Todo evangélico já ouviu falar da Inquisição da Igreja Católica, que, né, tirou vidas. A gente não pode nem falar os termos aqui, senão o YouTube bloqueia o vídeo. Se eu contar o que a Inquisição fez com as pessoas, o YouTube bloqueia o vídeo. É esta igreja que tem pessoas que entram aqui e falam, não, mas esta é a Santa Igreja de Deus. Aí vem a reforma. Aí vem muitas das vezes as pessoas com ignorância acerca da história da igreja. Irmão. É muito triste que nós não fomos ensinados a estudar realmente o que é evangelho e a história, para a gente não repetir os mesmos erros. Aí vem a história da reforma. Os mais incautos que vão lá na igreja e o pastor, as 95 teses pregadas na Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha e tal. Meus irmãos, vai estudar a história da reforma. A história da reforma tem períodos tão negros que há estudiosos, teólogos cristãos, evangélicos, né, vamos assim definir, que eles dizem que houve também uma Inquisição protestante. Deixa eu dizer, quando você estudou reforma protestante, você já ouviu falar dos anabatistas, por exemplo? Provavelmente não. Você vai ouvir falar de Lutero, você vai ouvir falar de Zwingli, de Calvino, de Armínio, mas você não vai ouvir falar dos anabatistas, sabe por quê? Porque eles foram massacrados quase ao extermínio total. Sabe por quê? Porque eles queriam viver uma vida piedosa, longe do Estado, e não queriam pegar em armas. Não dá a impressão que é o que Jesus ensinou? Não foi isso que Jesus ensinou? Uma vida humilde, uma vida simples, uma vida de paz, uma vida de amor. E esse povo entendeu que uma vez que eles estavam saindo do jugo do romanismo, eles precisavam então voltar para o verdadeiro evangelho, abandonar o Estado, porque nunca foi isso. Jesus dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Estado e igreja sempre foi um mal. Tolo é quem pensa que o Estado... Eu vejo as pessoas na época de política, por que fulano? Irmão, esquece isso. Quem deposita confiança em homem aqui na terra, baseando-se em textos isolados do Velho Testamento, está cometendo uma loucura. A nossa base de fé é o que Cristo ensinou. E os anabatistas, eles queriam isso, longe do Estado, longe das armas, uma vida simples, uma vida humilde. Sabe o que fizeram com eles? Praticamente exterminaram. Os anabatistas foram perseguidos por católicos romanos, foram perseguidos por reformadores. Eles foram apelidados de anabatistas, que quer dizer rebatizar. Eles entendiam que o batismo de criança da igreja romana e dos reformadores que estavam surgindo não deveria ser aceito, porque uma vez que a Bíblia ensinava que a pessoa precisava de crer para se batizar, pronto, só aquilo foi motivo para... Zwingli foi um dos grandes reformadores na Suíça, né, se eu não me engano. Zwingli com as próprias mãos afogou. E diz que havia deboche ainda, há alguns relatos históricos que debochavam dos anabatistas sendo afogados. Você quer ser batizado de novo? Então tome, matava afogado as pessoas. É isso que é o sistema religioso, irmãos. Vocês pensam que o sistema que está aí é diferente desse? Se pudessem calar a boca de quem fala contrário, canais como o meu estão sendo... Há um trabalho intenso para derrubar. Por quê? Porque eles não querem a verdade. A verdade incomoda, a verdade dói. A verdade provoca a ira deles, porque eles querem reinar absoluto.
Sabe o que os evangélicos querem, na verdade? É estabelecer um reino terreno de Deus. De preferência, se fosse uma teocracia, acabar com todas as outras religiões, só nós vamos mandar. É isso mesmo. Uma loucura. Irmãos, nós temos que entender que a verdadeira igreja de Cristo, irmãos, são pessoas, mas não pessoas porque fazem parte ao corpo de Cristo, é lá na igreja. Não, irmãos. O corpo de Cristo é invisível. O corpo de Cristo é a união de pessoas aqui e ali. Ele é místico. Por que ele é místico? Porque não se vê. A não ser através de quê? Das boas obras. Agora, eu ouvi um dia um pregador falando: se a sua igreja fechar no seu bairro, por isso que eu citei aqui. Aquilo me trouxe uma comoção e foi uma das coisas que me ajudou a tomar a decisão de sair da pocilga que eu estava, da pocilga religiosa que eu participava. Que diferença que faz? Vai para a igreja 6 horas da manhã, vai para a igreja meio-dia, vai para a igreja de tarde, quando sai dali um mau testemunho, mentiras e mentiras, soberba religiosa, tudo que Jesus combateu está lá dentro. Foi uma das coisas que me ajudou a abrir. Eu falei: meu Deus, se a minha igreja fechar, acho que os vizinhos vão achar bom, só sabe perturbar. Se o mendigo chega na porta, nem entrar não pode. É sério. Você faz um trabalho no asilo, ninguém vai. Por quê? Porque não vai dar resultado lá na igreja de gente que a única coisa que quer é prosélito, entrando na igreja e deixando dízimo, deixando dinheiro. É só isso que quer. É esse o sistema religioso, irmãos. Aí, meus irmãos, eu sempre digo, irmãos, que todas as regras têm exceções. Dentro do sistema tem pessoas de Deus que estão aí tentando, só que precisa abrir os olhos. Eu não estou dizendo que você tem que sair da onde você está, mas você não pode ficar alimentando esse sistema e ser tão tolo, como eu vejo pessoas entrando aqui defendendo ICM, uma caixa de mentira, defendendo o romanismo, que tem sangue nas mãos, defendendo protestantismo. Eu vejo pessoas falando de Calvino como se Calvino fosse um deus. Calvino tem sangue nas mãos, irmãos. É um homem que pecou, que matou para defender a tal fé. Porque o sistema religioso é isso aí. Isso não é igreja. Nós precisamos de abrir os olhos, irmãos. Então, Paulo, o que é a igreja? Uma instituição, pessoas. Não é uma instituição. Pessoas que têm obras como evidência da salvação. Obras do amor, irmãos. Qualquer coisa, desde que seja obra do amor. Deixa eu contar para vocês aqui. Eu já contei aqui recentemente. Eu perdi a minha mãe tem uma semana e pouca. Estou ainda em luto. Quando em vez me pego em dores pela perca de alguém que a gente ama. Não é fácil. Mas eu estava lá no dia do velório. Houve um culto lá na ICM. Afinal, ela foi membro da ICM mais de 20 anos. Mais tempo do que eu. Ela entrou um pouquinho antes de mim e eu saí, ela ficou lá. Mais ou menos assim. Da igreja dela, tinha umas 10 pessoas lá. Manhumirim é uma cidade pequena, mas são 3 igrejas ICM. Devia ter umas 10 pessoas da ICM e mais lá 2 pastores locais. E eu comecei a fazer uma reflexão dos dias que antecederam a morte dela. Ela teve 2 dias internada e foram 2 dias muito cruéis. A minha mãe foi uma mulher de 73 anos de membro de igreja evangélica. 73 anos, membro. Ela batizou com 12 anos de idade e morreu com 85 e nunca se desviou do evangelho. Ela saiu da Assembleia de Deus para ir para ICM, acompanhando meu pai, acompanhando tal. E ela teve uma morte, houve lá um processo que foi muito difícil ver. Há um nome técnico para isso. E estava toda entubada. Acho que ela não sofreu, porque ela estava quase inconsciente já. Mas tubo puxando líquido do intestino, coisa muito difícil de ver. Quando nós chegamos foi arrasador. Mas eu estava no velório, eu comecei a me lembrar. Estava ali o corpo de uma cristã que foi um exemplo de testemunho, suportou tudo por amor à família e um testemunho de vida, de fé, uma mulher íntegra, uma mulher
não perfeita, pecou. Se ela não tivesse pecado, ela pecou muito, mas uma mulher que deu um testemunho muito grande. E eu comecei a lembrar da morte que ela teve aqueles 2 dias antes, e me lembrei da igreja que eu participei. Quantas vezes, e eu ali, filho, sofrendo, vendo meus irmãos sofrerem, de ver a mãe daquela maneira. Eu me lembrei quantas vezes, lá no Manaim, o local dos anjos, só se for o anjo caído, local, acampamento dos anjos. Quantas vezes eu vi lá os pastores pregando e falando, fulano deixou essa obra e morreu comido de bicho. Poucos dias eu fiz um vídeo ele falando de um jovem que morreu, bateu num ônibus e espedaçou. E o outro que queria ir no Manaim, contando testemunhos de pessoas que saíram, tiveram uma morte difícil, como se aquilo fosse um juízo de Deus por ter deixado aquela pocilga. E eu me lembrei daquilo ali, olhando para minha mãe, que ficou lá, mesmo eu saindo, ela ficou até o final, passando pela situação que ela passou. E eu comecei primeiro a chorar, porque eu me lembrei, sabe de quê? Que esse pastor que morreu comido de bicho, talvez por alguma doença, não sei o que é, que ele tinha esposa, ele tinha filhos. E a igreja, que se diz obra perfeita, que era para chorar com os que choram, estava lá, amaldiçoando e lançando condenação do inferno para ele. A igreja que era para estar abraçando a família, estava lá proferindo palavras de maldição. Esse jovem que morreu recentemente agora, que o presidente falou lá, que bateu no ônibus, provavelmente ele tem irmão, tem uma mãe, tem um pai. Aí Jesus ensinou, chora com os que choram. Mas a instituição que fala que a obra perfeita de Deus, essa coisa demoníaca que tem lá dentro, estava amaldiçoando. Como fez comigo. Só por ter saído de lá, amaldiçoou a minha vida, minha esposa, meus filhos, até a 4ª geração. E as pessoas aí entram, vai defender uma desgraça dessa. Aqui está na palavra o que é igreja, irmãos. Por isso que eu não vou me calar diante da verdade. Eu não vou me calar, irmãos. Em nome de Jesus, eu vou lutar até a última força que eu tiver para arrancar alguém dessas seitas malignas, desse sistema podre que está aí. Porque eu entendo que Deus me permitiu passar lá dentro tanto tempo, foi para ver a podridão que está lá dentro. Porque a igreja está aqui, ó. Acaso não sabem que, eu vou ler de novo para vocês, que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Meus irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. Não é 4 paredes, ou não são 4 paredes, não é uma instituição. Que lhes foi dado por Deus, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Nós não somos mais nós, agora nós somos de Cristo, não para ficar dentro de igreja socado, irmãos. Que ignorância! Mas é para ser uma testemunha viva nesse mundo. Ide por todo mundo. Não, vão para dentro da igreja e vão fazer festa de trombeta, e vão fazer Manaim, e vão fazer encontro de casais, e lá fora o nome dos cristãos. É só você ver loucura. Eu contei aqui o testemunho dos anabatistas. Poucos dias tinha cristão fazendo desenho de arma, querendo pegar arma na política aí. Eu já falei aqui, não tenho segredo, eu sempre fui um pouco mais conservador de direita, mas quando você vê um cristão fazendo desenho de arma com a mão, como se diz, nós somos... Nós vamos pegar em armas agora? É essa a igreja que vai morar no céu? Olha a tolice, né? Quando envolve política com religião. Não, porque nós somos conservadores. Aí lá, não sei se foi lá no Rio de Janeiro ou São Paulo, elegeram um ator pornô para deputado federal. Os conservadores. Só porque ele falou que, meus irmãos, a coisa mais fácil que tem é o anticristo reinar. Porque só um bobo levantar e falar que é de Deus, todo mundo vai atrás. Porque essa igreja, que chama de igreja, essa instituição que está aí, ela está dominada tão pelo poder que os seus líderes impõem sobre vocês, que eles não sabem discernir mais o que é igreja e o que é mundo, o que é sistema religioso.
Igreja é você porque o Espírito Santo habita em você, porque Deus te deu o Espírito Santo. Não é porque você é bom, ou eu sou bom, não. Nós somos pecadores. Ai de nós se não reconhecemos isso. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Glorificar como? Em santidade, nas boas obras, nas obras de cristão. Deus escolheu morar em cada crente por meio do seu Espírito. Pronto. Deus escolheu morar em cada crente. Por que você é a igreja de Cristo? É porque você é membro de uma instituição, seja qual for? Não. Porque Deus escolheu morar em cada crente por meio do seu Espírito. Lembra que Jesus disse? Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No Antigo Testamento, o templo era um lugar físico. Aí tinha o templo. É tanto que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Não existe templo feito. Deus não é homem para habitar em templo feito por mãos de homens. Aquilo era uma figura. O templo do Velho Testamento, meus irmãos, os irmãos esquecem que o Velho Testamento aponta para Jesus. O templo era uma figura. As sinagogas que deu origem às igrejas locais, elas existiam porque o templo tinha... O templo tinha sido destruído há muito tempo. Nesse inteirinho foram construídas sinagogas para eles irem reunindo. Depois o templo foi reedificado, as sinagogas ficaram. Depois o templo foi destruído, as sinagogas ficaram. Aí a igreja copia do judaísmo a sinagoga e fala que aquilo ali é igreja. Igreja são pessoas no Novo Testamento, com a vinda de Cristo e o derramamento do Espírito Santo. Essa presença passa a habitar nos crentes. Qual que é a igreja que Cristo reconhece? O tema da nossa mensagem de hoje. Você, eu, qualquer, onde tiver um cristão. Onde tiver alguém que estiver cheio do Espírito Santo. Porque a palavra cristão, irmãos, ela perdeu o sentido. Verdadeiro cristão, a palavra cristão significa, tem dois significados na sua etimologia. A primeira, seguidor de Cristo, é o que todo mundo é. Todo mundo é seguidor de Cristo. Católico, espírita, evangélico, pentecostal, histórico, todo mundo é seguidor de Cristo. Mas a segunda é pequeno Cristo. É aquele que, na sua pequenez, manifesta Cristo na sua vida. Manifesta no amor, manifesta na paciência, manifesta na bondade, manifesta na ajuda ao próximo, manifesta na compaixão, manifesta no chorar com os que choram, né? Manifesta. Agora, é isso que o sistema está manifestando? Então é tempo, meus irmãos, de nós abrirmos os nossos olhos e pararmos de sermos tolos. Eu estou vendo dias sombrios. Quanto mais eu olho, quanto mais eu vejo, quanto mais eu estudo acerca do que está acontecendo, e quanto mais eu volto para a palavra de Deus, irmãos, mais eu estou vendo um sistema religioso falido, destruído, por ganância, por interesses, por proselitismo. Dá nojo. Dá nojo. Nós precisamos voltar, meus irmãos, à essência do Evangelho. Eu contei aqui o caso do sepultamento da minha mãe. No outro dia teve um outro sepultamento de uma irmã também lá. Eu fui lá, também um pinguinho de gente. Sabe o que eu fiquei pensando? Jesus ensinou a chorar com os que choram. Quando eu lembrei do presbitério fazendo aquilo, eu falei, gente, que coisa, como é que a gente fica cego? Como é que você está dentro de um lugar que o ódio impera? O ódio impera. Onde há uma exaltação do ódio. E como é que você fica tanto tempo no lugar daquele e não vê? Como é que você fica cego? Por isso que eu sei que quem está lá dentro está cego. Porque você vê o seu líder máximo proferindo palavras de ódio contra alguém porque saiu daquela instituição. E o pior, você escuta
esse vídeo que eu até falei aqui, do pastor contando lá, o presidente da igreja, o senhor Geodeti Gueiros, falando do jovem que saiu, bateu no ônibus, eu escutei no fundo, irmãos, dando glória a Deus. Irmãos, é algo assim, de pôr o joelho no chão, de pôr o rosto em terra e chorar. A Bíblia diz que Jesus, ele olhou para Jerusalém e falou: ah, Jerusalém, 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 quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junto aos pintos. Ah, Jerusalém. Hoje, meus irmãos, se Jesus voltasse, ele ia olhar para a igreja, a chamada igreja que está aí. Ele ia olhar para essa igreja, para essa instituição, incluindo evangélica, pentecostal, histórica, católica. Ele ia olhar para isso e ia falar: ah, igreja, igreja, igreja. Porque, meus irmãos, acabou-se o amor. Eu vendo ali aquela cena, aquele pinguinho de gente, cadê o amor? Para abraçar a família que está sofrendo o momento mais difícil dela. Não vão? Ah, porque o filho dela é um pastor caído. Talvez seria motivo, se assim fosse realmente, seria motivo mais ainda para estarem todos presentes, para dar um abraço. Mas não. Isso não é por causa de mim, porque no outro dia está do mesmo jeito. Não tem amor. Mas no outro dia, quando o presidente convoca, porque Deus revelou nada. Deus não tem mais nada com isso aí não, irmãos. Sabe qual é a situação de Deus nesse momento em relação ao que está aí? Igreja de Laodiceia. Do lado de fora. Batendo. Querendo entrar, mas não tem lugar. Chamando, deixa entrar. Que Deus, irmãos, tenha misericórdia das nossas vidas. Eu espero que você tenha coragem de compartilhar esse vídeo com alguém. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo com alguém. Em nome do Senhor Jesus. Esse vídeo precisa alcançar mais vidas. Nós precisamos libertar essas vidas, essas sedes e voltar a ser igreja. Você vai congregar em algum lugar? Amém. Procura um lugar menos maléfico. Procura um lugar de menos mentiras. Sai desses lugares que estão usando supostos dons para te seduzir, para te enganar. Sai disso. Isso é tanta mentira no meio disso. Volte para uma igreja que pelo menos zele pela palavra, que você olhe, que ela tem atitudes que a palavra está ensinando. Não olhe para membros, mas olhe para a comunidade. Há atitudes aqui de amor ao próximo, de amor às almas. Fique ali. Para com isso. Em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos, e que olhos possam ser abertos, que a misericórdia de Deus possa nos alcançar. Você chegou até aqui, eu peço que você, se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, comente, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com alguém. Não tenha medo, não. Comente aí alguma coisa, vamos juntos levar essa palavra a mais pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.